Bem-vindos novamente aos vídeos sobre C#. Continuamos a falar aqui sobre o desenho de letras dentro desta perspectiva da impressão, isto é, podermos imprimir texto. Ora bom, vimos aqui no vídeo anterior muitos detalhes sobre a estrutura fonte, ok? Vimos aqui como colocar o nome da letra, o tipo de letra, o tamanho, falámos também sobre a unidade gráfica, neste caso eu utilizo essencialmente o pixel, e falámos aqui na forma como nós podemos adicionar vários font styles através da utilização de uma barra vertical, ok? E depois colocando outra vez font style e por aí fora. Ora, vamos deixar ficar aqui a nossa letra agora em paz e sossego, ok? E reparem que este construtor é possível, neste caso Arial, com tamanho 12, cuja unidade é pixel. Okay? Eu vou colocar se calhar um tamanho ligeiramente maior para podermos ver melhor. Então o resultado desta nossa letra é o seguinte. Reparem, eu tenho aqui então esta letra, ela se calhar ainda está demasiado pequena, vou aumentar aqui para 18, ou até para 20. Ok, 20. Para ver, e cá está a nossa letra. Esta é a frase a ser impressa. Ora, tudo muito bem, tudo muito fantástico, mas vamos aqui começar a entrar nos detalhes. Ora, reparem o seguinte. Vamos imaginar que nós queremos desenhar a letra, ou melhor, o texto, mas subjugar esse texto no sentido de que ele seja desenhado dentro de um determinado espaço. Ora, um espaço é definido com um retângulo, ok? Então eu vou definir aqui um retângulo, rect, é igual a new rectangle de 100,300,50. Ora, já vamos perceber porque é que eu estou a fazer isto. Porque reparem o que é que acontece no drawString. Eu posso colocar aqui o texto, ok? E se eu agora procurar aqui, vírgula, System Font, texto, vamos colocar aqui as coisas como deve ser. Depois o System Font é letra, que é o tipo de letra que eu estou aqui a utilizar. Vírgula, temos o brush, ok? É a cor da letra, está aqui definida em cima. E agora temos aqui o point. Mas, no entanto, apesar de termos o point, também temos a possibilidade de colocar aqui um rectangle F. Daí que eu pus aqui o rectangle, vamos trocar rectangle F aqui, ok? Não há problema nenhum. E agora reparem o seguinte, eu posso passar aqui simplesmente o rectangle, rect. Ok? E o que é que vai acontecer? Bom, vamos ver então o que é que vai acontecer aqui quando nós executarmos o código. Ok. Aparentemente não aconteceu nada. Certo? Ok. Vamos com calma. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui também o retângulo. Okay? E vou desenhá-lo antes de desenhar o texto. e.graphics.draw rectangle e vou criar aqui uma new pen color.light gray. Okay? Vamos usar aquela cor cinzento muito clarinha para podermos ver o retângulo. E depois vamos colocar aqui o rect, que é o retângulo que nós temos aqui definido em cima. Okay? E eu agora estou a tentar perceber porque é que ele está aqui a impedir-me de fazer isto. Ok, new pen de color.light gray. Ok, vírgula, rect. Ok, muito bem. Temos aqui um retângulo tipo F e ele não gosta do retângulo tipo F. Então vamos colocar aqui um rect exatamente igual, é um pormenor. Vamos lhe chamar rect1 e vamos colocar aqui rect1. Ele não pode ser aqui do tipo F, é um rect do tipo valores inteiros e, portanto, na prática temos aqui dois retângulos exatamente iguais, só a diferença é o retângulo ser F, aqui, porque pode levar valores float. Ora, eu vou desenhar o retângulo e depois o mesmo retângulo vai conter o texto. Okay? Vamos ver o que é que acontece. Prever. E reparem o que é que acontece aqui. Eu vou ampliar um bocadinho mais. Temos aqui então o nosso retângulo, eu penso que é perceptível, okay? E temos a frase desenhada. Mas reparem que a frase não aparece sequer centrada no retângulo, ok? Ela não aparece nem encostada ao centro, nem encostada à direita, ela aparece no canto superior esquerdo.
Eu vou aqui aumentar as dimensões do meu retângulo para podermos verificar depois, nos testes que vamos fazer, o resultado destas nossas operações. Eu vou aumentar aqui para 500 e a altura do retângulo vai passar a ser de 100. Ora, reparem então o que é que acontece aqui, é bastante mais visível. Se calhar esta cor light grey, se calhar não é mais correta, porque pode ser mais difícil de ver. Vamos pôr grey. Ok? Vamos executar novamente. E cá está. Ok. Como podemos ver aqui facilmente, então, o nosso texto é desenhado dentro de um retângulo. E como podem ver, eu tenho aqui ainda o WordPad ligado. Ok. Como podem ver, então, eu disse aqui expressamente para desenhar a string, que é o texto, com o tipo de letra Arial, com a cor que está definida aqui, okay? E dentro de um retângulo rect, que é este retângulo F, ou rectângulo F. Okay? Ora, o que ele foi fazer por defeito, uma vez que eu não defini mais parâmetro nenhum, não defini mais nenhuma característica, ele foi fazer simplesmente isto. Tudo bem, é para desenhar dentro do retângulo, eu vou desenhar aqui, no canto que estiver mais a jeito, é aquele que estiver mais próximo. É aquele que estiver mais próximo da coordenada 00. Então ele coloca aqui, no cantinho do retângulo. É evidente que se eu movimentar o retângulo, ok, vamos fazer aqui a experiência, eu vou movimentar o retângulo, e neste caso vou mexer aqui, por exemplo, 200, e vou mexer também neste 200, obviamente. Eu vou manter estes dois retângulos exatamente com as mesmas dimensões. Reparem o que é que vai acontecer. A minha frase é desenhada um pouco mais à frente, mas continua dentro do retângulo. Portanto, o retângulo está a servir de contentor para a minha frase. No entanto, há aqui um detalhe extremamente interessante, que é o seguinte. Bom, eu estou a desenhar o meu texto, mas estou a desenhá-lo no canto superior esquerdo. Então, e se eu quiser centrar este texto no meu retângulo? Se eu quiser desenhar o texto, por exemplo, só a partir da direita para a esquerda. Ok? Da direita para a esquerda, não invertendo as palavras, claro. Colocar o texto alinhado de forma a que encosta aqui o ponto final ali à direita. Bom, eu tenho que ter alguma solução para fazer isso. E se eu quiser desenhar o texto aqui ao fundo, por exemplo, é aqui que vai entrar, então, uma outra estrutura, que é o string format. E o string format é o formato da string, o formato do texto. String format pode ser adicionado aqui, como podem reparar. Reparem, eu vou aqui procurar e cá está, um overloader aqui, o quarto, permite-me, depois de definir tudo isto, o retângulo onde eu insiro o meu texto, ele permite-me definir um string format. Eu não vou estar a ler o que está aqui, porque eu vou explicar muito rapidamente e vão perceber qual é a importância do string format. Okay? Eu vou aqui retirar esta vírgula e vou criar aqui a estrutura string format. E o string format, eu vou chamar-lhe formato, vai ser igual a new string format. Okay? E perguntar-me, então, e agora qual é o parâmetro que eu passo? Então, mas aqui está-me a pedir outro string format. E string format flags. Ora, vamos ver o que é isto. String format flags. Ponto. E agora reparem, há aqui um conjunto bué, como dizem os pequenos, muito cheio de tralha, como eu costumo dizer. Okay? Não vamos falar ainda sobre isto. Vamos falar de coisas mais simples, ok? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui no string format, nós temos os flags, o language, etc. E eu vou simplesmente fazer isto. Formato string format. Ok? Criei ali um objeto a partir desta classe string format. E agora eu vou definir como é que eu quero alinhar o meu texto. Ora bom, eu tenho que alinhar o meu texto de duas formas. Tenho que ter em atenção o alinhamento horizontal, isto é, se eu quero à esquerda, ao centro ou à direita, ou se quero o alinhamento vertical, no topo, ao centro ou em baixo. No entanto, acontece uma coisa extremamente interessante aqui, que é no string format, eu vou fazer o seguinte, formato, e agora tenho aqui dois tipos de alinhamentos, o alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. Ora, o alinhamento horizontal é definido através da propriedade alignment. Okay? A propriedade alignment é do tipo string alignment, como podem ver aqui em baixo, neste retângulo da tooltip text,
Diz assim, string alignment, ok? Gets or sets horizontal alignment of the string. E depois tem ali 2 pontos, porque, enfim, falta ali mais algum texto. Ora bom, o que é que eu vou fazer então? Formato.alignment é igual a string alignment, ponto, e agora reparem nas 3 opções. Center, far e near. O que é que significa cada uma destas 3 opções? Bom, o center é fácil, é ao centro. O far significa distante. Isto significa então que, por defeito, como o texto apareceu lá desenhado no canto superior esquerdo, significa que se eu definir far é afastar o mais possível. E, portanto, estamos a falar de alinhar à direita. Quando eu digo near, estou a dizer perto. Então, neste caso, estou a dizer o mais perto possível do valor por defeito. Okay? Então, nós vamos aqui colocar o center. E vamos aqui, então, passar como parâmetro o formato. Ok? E agora reparem o que é que acontece. Nós temos o texto, o tipo de letra, a cor, o retângulo dentro do qual o texto vai ser desenhado e temos também o formato. Isto é, já estamos a dizer que queremos desenhar ao centro. O que é que o sistema vai fazer automaticamente? Vai calcular as dimensões do retângulo e vai centrar, ou neste caso calcula primeiro as dimensões do retângulo, depois calcula as dimensões do texto e depois vai centrá-lo dentro do retângulo. Vamos ver se é isso que acontece. Para ver, e reparem, cá está o texto exatamente centrado no meu retângulo. Ok? Muito bem. Então, e como é que eu faço para centrar na vertical? Bom, neste caso, continuamos a usar o formato, mas não vamos usar o alignment. Vamos adicionar aqui formato, ponto, line, alignment. Okay? E o line alignment é exatamente do mesmo tipo do alignment. Isto é um string alignment. Então, neste caso, eu vou colocar é igual a string alignment. E como podem reparar, os valores que me são oferecidos são exatamente os mesmos. Center, far e near. Ora, neste caso, se eu definir o center, eu vou estar a centrar exatamente no centro do retângulo. Porquê? Porque eu tenho no alinhamento horizontal centrado e no alinhamento vertical, o alinhamento das linhas, também centrado. Então vamos poder fazer aqui esta experiência. Okay? Vamos executar e reparem o que é que acontece. Cá está o meu texto centrado no interior do meu retângulo. Se eu alterar as propriedades do meu retângulo, neste caso vou alterar aqui a sua altura para 300, reparem como automaticamente o sistema faz os cálculos por si só. E, portanto, temos aqui a frase colocada exatamente dentro do meu retângulo ao centro. No entanto, se eu quiser colocar, por exemplo, alinhado ao centro, horizontalmente, mas ao fundo, em termos verticais, então, neste caso, eu vou colocar aqui, em vez de center, vou colocar far. Far para quê? Para ser distante, porque por defeito ele imprime no topo. Então, ele, para ser distante, é para imprimir cá em baixo. Então, vamos testar. E reparem o que é que vai acontecer. Cá está, então, o meu texto colocado dentro do retângulo, centrado na horizontal, mas colocado o mais distante possível do topo na vertical. E esta é a importância fulcral do string format, ok? Porque o string format vai nos permitir definir de que forma é que nós queremos que os valores sejam apresentados. E irão ver depois nos exemplos que eu irei dar mais à frente nesta lista de vídeos, que a utilização do string format é fundamental para podermos alinhar texto, ok? Neste caso, alinhar texto, por exemplo, imaginem, eu vou aqui fazer um exercício de imaginação ou de visualização. Imaginem que nesta área aqui eu queria apresentar aqui um conjunto de itens e à frente os respectivos valores. Ora, se os itens têm textos com comprimentos diferentes, eu quero alinhá-los a partir da direita. Isto é, deste lado para aqui. E depois os valores de cada um desses itens quero alinhá-los da esquerda.
ok? Então nós podemos utilizar o string format exatamente para isso, para definir o encaixe de cada um dos itens dentro de um retângulo, e o retângulo não precisa estar desenhado, este está desenhado só para termos a noção do espaço, e depois vão ver como é extremamente fácil de perceber a dinâmica de organização do espaço dentro de uma folha aqui no C#.